Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 12. A visita da Filarmônica Pedro Afonso. Sábado, 7 de setembro de 1901. Pela manhã, no trem das 7 horas, a Filarmônica Pedro Afonso, da cidade do Recife, partia em excursão para um recreio, no então povoado de Chã do Carpina. O objetivo do passeio era o de comemorar a data da independência do Brasil, assim como o aniversário do presidente da banda, o comerciante recifense Manuel Antônio Esteves. A Filarmônica passou 2 dias na localidade, retornando para a capital pernambucana no domingo, dia 8. Na manhã do sábado, cerca de 200 senhoras e muitos cavalheiros, dentre os quais o Dr. Chateaubriand de Melo, o coronel Pedro Osório e o comerciante Pedro Ramires, aguardavam a Filarmônica Pedro Afonso na estação ferroviária. Entre as 10 horas e 10 horas e 30 minutos daquele dia, o trem que trazia os excursionistas chegou à localidade e a população de Chã do Carpina acolheu os visitantes com grande entusiasmo. Fogos fenderam os ares e muitas flores foram jogadas sobre os componentes da banda musical Pedro Afonso. Ainda na estação, o Dr. Chateaubriand de Melo proferiu um discurso em cumprimento aos visitantes e a referida associação recebeu, pelas mãos de seu presidente, Manuel Esteves, um belo buquê, entregue por uma criança da localidade. Acompanhavam a banda repórteres da província e de outros jornais do estado. Os integrantes da Filarmônica ficaram hospedados na casa de número 19, na Praça Chateaubriand, que foi especialmente preparada para recebê-los. Os excursionistas realizaram um passeio pelo povoado, percorrendo diversas ruas, visitando as 2 capelinhas, São José e São Sebastião, e as residências de ilustres cavalheiros. Por volta das 11 horas foi oferecido, no restaurante do comércio, um farto almoço, tendo sido erguidos diversos brindes entre os senhores Pedro Ramires, Lima Coutinho, Joaquim Ribeiro, Chateaubriand de Melo, Manuel Esteves, Pedro Osório e outros. Durante o almoço, um dos filhos do Dr. Chateaubriand recitou uma poesia em homenagem aos integrantes da Pedro Afonso. Ainda na ocasião, o presidente da banda, Manuel Esteves, foi homenageado por seus companheiros em razão de seu aniversário. Na tarde do sábado, a banda tocou diversas músicas em um coreto armado na Praça Chateaubriand. Já à noite, no salão do restaurante do comércio, teve lugar um sarau dançante que se prolongou pela madrugada. No domingo, a convite do Dr. Chateaubriand e por inspiração do coronel Pedro Osório, a Filarmônica Pedro Afonso percorreu, acompanhada de muitas senhoras, as principais ruas da localidade, arrecadando donativos para as obras da Capela de São José, conseguindo levantar uma quantia superior a 700 mil réis. Por volta das 14 horas e 30 minutos, a banda musical 6 de Janeiro, com sede em Chã do Carpina, dirigiu-se à casa em que estava hospedada a Filarmônica Pedro Afonso onde, depois de tocar o hino nacional, ofereceu ao Sr. Manuel Esteves um buquê de flores. Em seguida, as 2 bandas, juntas, percorreram o povoado em direção à estação ferroviária, a fim de tomar o trem em direção ao Recife, sendo acompanhadas por um grande número de pessoas da localidade. No pátio da estação, em despedida, o Dr. Chateaubriand pronunciou um discurso em nome do povo carpinense, saudando a imprensa pernambucana e a Filarmônica Pedro Afonso. Nessa ocasião, a senhorita Angelita Chateaubriand ofereceu um buquê de flores ao Sr. Manuel Esteves. Depois destas homenagens à banda recifense e aos demais integrantes que acompanharam essa visita ao povoado de Chã do Carpina, retornaram para a capital pernambucana por volta das 16 horas daquele domingo. Em agradecimento à atenção e à acolhida que os carpinenses dispensaram a Pedro Afonso nesses 2 dias, o presidente desta agremiação juntamente com seus integrantes manifestou-se, publicamente, através da divulgação de mensagens em alguns dos principais jornais do Recife. Abre aspas. Agradecimento. O fino trato que nos dispensou o povo de Carpina nos dias 7 e 8 do corrente mês, não podemos agradecer aqui nesta simples prova de reconhecimento, porque ela será, para consolo nosso, perpétua e através de nossas vidas há de morrer conosco. Não podemos crer que com estas humildes palavras possamos dar um sinal de gratidão ao Dr. Chateaubriand e aos coronéis Pedro Ramires e Lima Coutinho, assim como às suas excelentíssimas famílias. O corpo musical. Professor Manuel Ataíde,
Minervino Correia, José Praça, Oscar Praça, Francisco Pinto, José Silva Reis, José Soares da Rocha, Samuel Fernandes, Felinto Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Soares, Antônio Castelo Branco, Joaquim F. Costa, José Alves Pimentel, Ulisses Cunha, Antônio Valentim Silva, Justino Passos, José Mendonça, Antônio Sá, Alfredo Oldendorp, Antão Ferreira, José Mariano, João Medeiros, Vicente Medeiros. Fecha aspas. Abre aspas. Agradecimento. Agradecer ao povo de Carpina, perante o recifense, o fidalgo acolhimento que por 2 dias fomos alvo, naquela vila, com a nossa filarmônica Pedro Afonso, é um dever que já devíamos ter cumprido ao pisar o solo do Recife. Naquela petrópolis pernambucana, que pela salubridade de seu clima e pelos meios fáceis de transporte a esta cidade, graças à diretoria da Great Western, que é bastante digna de aplausos, nós cheios de reconhecimentos e entusiasmos, agradecemos além de outras inúmeras provas de apreço e sinceridade que a nós e a todos foram votadas. O verboso brinde erguido pelo ilustrado Dr. Abdias, digníssimo juiz de direito de Nazaré, no qual fez aos excursionistas as mais lisonjeiras referências, ao Dr. Chateaubriand, incansável trabalhador pelo progresso da vila a quem ele deve a preciosa saúde de sua idolatrada e virtuosa senhora, aos coronéis Pedro Ramires e Lima Coutinho, como também às suas excelentíssimas famílias. Finalmente a todos que constituem a população daquela vila que nós dentro em breve folgaremos de vê-la figurar no meio das principais cidades do estado, dirigimos este sinal de eterna gratidão. Recife, 12 de setembro de 1901. José Maria Octaviano Flores. Fecha aspas. Abre aspas. Testemunho de gratidão. Cumpro um indeclinável dever, trazendo a público as gratas impressões da excursão que, em companhia da Sociedade Filarmônica Pedro Afonso, da qual sou presidente, fiz nos dias 7 e 8 do corrente a Carpina. Tantas e tão carinhosas foram as provas de simpatia e apreço que recebi durante a minha curta permanência no encantador povoado de Chã de Carpina, tão fidalgo e gentil acolhimento tiveram os meus bons companheiros de excursão, que se me impõe como iniludível reclamo da consciência patentear a minha gratidão somente comparável à magnitude da prosperidade que nos foi proporcionada. As distintas moças da localidade, e aquelas que ali estão passando temporada, de uma gentileza cativante, ostentando os primores de sua elevada educação e a nobreza soberana de seus sentimentos, agradeço destas colunas os obséquios sem par e as atenções de que nos fizeram alvo, emprestando ao passeio a nota de suprema distinção e elegância. Não é de certo inferior a nossa dívida em relação ao ilustre Dr. Francisco Chateaubriand Bandeira de Melo, um cavalheiro de escol, que esmerou-se em conquistar títulos imperecíveis ao nosso reconhecimento pela sua clareza e extrema solicitude em cercar-nos de comodidades e proporcionar-nos horas as mais agradáveis e sedutoras. Não me seria lícito esquecer também o nome do Sr. Pedro Ramires, que conseguiu brilhantemente impor-se aos nossos respeitos e às nossas considerações. Os senhores Coronel Pedro Osório, Lima Coutinho e Dr. Abdias de Oliveira, muito digno juiz de direito de Nazaré, que puseram em relevo as suas qualidades de cavalheiros de fino trato, credores da nossa gratidão. A Sociedade Musical 6 de Janeiro, composta de moços de fina educação, generosos e bons, de fidalgos sentimentos, presta o devido preito. A administração da Estrada de Ferro do Recife a Limoeiro, agradeço a forma pela qual nos transportaram, facilitando-nos todas as comodidades. A toda a sociedade carpinense a festiva recepção feita a mim e a Pedro Afonso, recepção de que guardaremos feliz lembrança e cujo brilhantismo e espontaneidade são belo testemunho do seu desenvolvimento e progresso. Aqui ficam estas pálidas palavras como uma homenagem àqueles que tanto souberam captar o nosso reconhecimento. Recife, 12 de setembro 1901. Manuel Antônio Esteves. Fecha aspas. Também em reconhecimento à festiva recepção de que foram alvos integrantes da Filarmônica Pedro Afonso, o senhor Minervino de Oliveira e Silva, sócio daquela banda musical, compôs uma valsa intitulada Recordações de Carpina. A peça foi oferecida ao Dr. Chateaubriand para que este entregasse à Banda de Música 6 de Janeiro, de Carpina.